as experiências moldam o cérebro da criança e como isso repercute na vida da criança e até a sua fase adulta. Bem-vindo, bem-vinda à Hora Ezepaz, a nossa live semanal para nós falarmos sobre Ezepaz na veia. O que é Ezepaz? Educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual. A Hora Ezepaz ela é direcionada para profissionais, líderes, pessoas que atuam com crianças, com adolescentes e querem de fato trabalhar nessa causa da proteção à infância e adolescência com ciência, com muito amor e com muita força. E ainda, quem deseja rentabilizar nessa causa, porque meu sonho é formar um exército, já está sendo formado o Exército Márcias e Paz, mas eu quero um exército muito maior ainda, de profissionais que trabalham integralmente na causa da proteção à infância. E aqueles que não trabalham integralmente, que eles atuem a partir de Ezepaz, que eles possam atuar com Ezepaz em seus consultórios, escolas, igrejas, CRAs, CREAs, Conselho Tutelar, enfim, que Ezepaz seja um norte, uma direção para essa atuação baseada em psicologia, neurociência, pedagogia, sexologia e tantas outras ciências que estão dentro do Ezepaz. Tá bom? Então essa é a nossa Hora Ezepaz e hoje vai ser neurociência pura. Neurociência pura hoje aqui nessa live, porque eu chamei uma psicóloga, neuropsicóloga. A mulher é potência, ela é uma profissional que atua com muito conhecimento sobre cérebro, sobre neurodivergência, sobre traumas, sobre o que tem a ver com essas questões cerebrais na infância e adolescência. A Raquel, que ela é Master Ezepaz e também mulher de Rocha, tá na nossa mentoria Rocha Mentoring, e eu já vou chamá-la aqui. Antes de chamá-la, eu vou pedir para vocês compartilharem essa live. Compartilha com profissionais que vocês conhecem, com líderes que atuam com crianças e adolescentes, com quem precisa saber sobre o cérebro da criança e do adolescente, tá bom? Vamos lá, deixa eu só chamar aqui a Raquel. Raquel, vamos lá, apareceu para deixa eu só ver aqui. A Raquel entrando. Deixa eu ver se aparece para mim aqui. Vou ter que levantar o meu um pouquinho. Oi! Olá! Boa tarde, linda! Oi, querida! Que bom te receber aqui na minha casa. O Instagram é uma casa da gente, né? É verdade. Eu tô aqui no meu espaço. Quer dizer, no espaço de todos, que aqui vai pro mundo. Tá no consultório hoje? Tô no consultório. Vim aqui, que é um Que ambiente mais maravilha. calmo, né? Dá para se Sim. conectar melhor. Maravilha, que bom mesmo receber você aqui. Você é um profissional que eu admiro tanto, que faz um trabalho incrível na clínica e também fora dela, na rede social. Você que tem um mundo para você ganhar aí com todos os seus conhecimentos de neurociência, de psicologia. Eu quero que você comece. Eu vou começar diferente com você hoje, tá, Raquel? Eu queria só ver se tinha como você aparecer mais. Que tá Ah, ficando tem. só a tua cabecinha. Se aparecer, como eu tô aparecendo aqui, tem como? Só Tem. ajeitar a posição do celular? Aí, Deixa eu ó, botar. para aparecer mais sua beleza. Hum, Então, eu queria começar te perguntando assim, Raquel, sempre eu começo assim, se apresente, depois você se apresenta, mas eu quero que você me diga o seguinte: qual é o aspecto cerebral que você mais é apaixonada? Que você estuda muito sobre isso, né? Mas assim, Leiliane, eu sou apaixonada sobre isso no cérebro. Começa falando pra gente assim, uma grande. Porque quem estuda neurociência, quem estuda neuropsicologia, é porque é amante do cérebro, né? Então, assim, fala assim, poucas palavras assim, olha, eu admiro isso no cérebro. Traz pra gente. Então, o cérebro humano é uma máquina incrível. Não Aham, tem limites para essa máquina. Então, sim. quando a gente já detecta no início, na vida precoce
da criança ali, as potencialidades e as vulnerabilidades, a gente vai, ó, direto no sistema límbico, lá no cérebro primitivo das emoções. Então, essa é a grande chave. É nos primeiros anos na vida tenra da criança, na vida da primeiríssima infância, que é de 0 a 3 anos, e de 0 a 6 anos, e de 0 a 12 anos. Então, você sabe que é um movimento, né? Sim, Então, sim. é atenção de qualidade, é esse tempo que os pais precisam de ter essa conexão para acessar aí esse cérebro primitivo, que é o cérebro ali, onde fica ligado o sistema das emoções, que é o sistema límbico. Ai, que maravilha. Então, nesses primeiros anos, já é importante nós pais, né? E nós profissionais falarmos para os pais a importância deles estarem conectados para já ir trabalhando esse molde cerebral. Então, Raquel, se apresenta aí para gente. Vai, diz aí quem você é, o que você faz. Eu já falei algumas coisas sobre você, mas eu quero que você também fale. Tá, joia. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, trabalho na abordagem da TCC e nas abordagens da terceira onda da TCC, que é onde entra a DBT, entra a AT, entra a terapia do esquema e entra o mindfulness também. Quando a gente entra nessas abordagens, a gente tem um compilado de tudo que há de melhor em ciência para o desenvolvimento humano, não só o desenvolvimento infantil. É claro que Uhum. aqui eu estou falando como uma especialista do desenvolvimento infantil, que é a minha área de fato de atuação, na avaliação, na reabilitação e no trabalho, né, na generalização desse trabalho, de sair do consultório para ampliar isso na vida ecológica, na vida do cotidiano da criança. Mas para isso a gente precisa muito da psicoeducação. Vou falando aí, vou entrando em temas e a gente vai costurando essa grande coxa de retalho, tá bom? Tá bom. Já tô com papel e caneta Então, aqui, ó, para aprender com você hoje. vamos lá. Então, essa é a grande virada de chave. Pais atentos, crianças, ambientes saudáveis, famílias estruturadas na base, né? Que são famílias funcionais, que vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dessa criança, que futuramente será um adulto. O que a gente tem que promover? Como sociedade, como profissional, como pais, um ambiente saudável, com limites realistas. Como que a gente faz isso, Leiliane, numa vida dessa tão corrida, que a gente tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? Cuidar do corpo, da beleza, de ser mãe, de ser dona de casa, Sim, de ser sim, sim. cozinheira, de ser, então, nossas infinitas possibilidades de existir. Precisamos ter esse tempo de conexão com as crianças. O que eu Tá. percebo, Então vamos Leiliane? lá. Como o nosso tema é como as experiências moldam o cérebro da criança, então, quando a gente vai falar de moldar o cérebro, primeiro, vamos, antes de começar o que molda, por que esse termo moldar? Vamos lá, começar por ele. Por que moldar? Porque as crianças, no início da vida, ela tem o seu desenvolvimento. E nesse desenvolvimento, ela pode ter ali as suas necessidades básicas supridas, pirâmide de Maslow, necessidade básica: amor, carinho, afeto, proteção, nutrição, limites realistas. E aí por aí vai, né? Se a gente for decupar muito detalhadamente, a gente vai ficar aqui 10 horas falando sobre cada tema desse. Mas o segredinho do sucesso, para a gente falar numa linguagem do senso comum, que a gente possa conectar essas pessoas, que aqui tem pais, tem profissionais, é a psicoeducação. A psicoeducação faz toda a diferença, Leiliane, num processo terapêutico. Tá, então Quando começa falando sobre ela. O que é psicoeducação? é Porque muita gente não sabe o orientar, que é. é Eu fiz até verdade, um vamos post lá. sobre isso também. Sobre psicoeducação? Sim, sim. Ah, que bacana. Então, quando a gente percebe ali naquele olhar É. neutro, né? Por isso que está num ambiente de saúde mental, e a gente consegue desmistificar o que aquela família ali tem pontos que está fazendo o melhor possível, mas tem pontos ali que ela tá ali na engrenagem, faltando um dentinho para aquela engrenagem rodar, para aquela engrenagem enganjar. Então, eles não percebem, poxa, eu tô aqui, eu tô persistindo, fica naquele duelo, né? Eu tô fazendo sempre a mesma coisa, eu sou teimosa, eu vou continuar por aqui. Mas é a persistência de tentar de outras formas. Cada criança tem o seu perfil.
Então, a gente vai analisar o perfil da criança. A gente vai perceber como é que está a rotina dessa criança. O que, que os pais estão fazendo que está sendo demasiado, dependendo do estilo parental Certo. dessa criança. Porque para você compilar tudo isso numa única palavra, como que a gente vai fazer psicoeducação? Cada criança precisa de uma orientação específica, porque ela é singular. Então, você vai Uhum. educar os pais com limites realistas, com rotina, com previsibilidade, com antecipação de fatos. Então, quando você tem tudo isso muito à luz do que é uma psicoeducação, o que essa psicoeducação vai promover no ambiente funcional daquela criança? O que essa psicoeducação vai promover como qualidade de vida, como autonomia? O que essa psicoeducação vai fazer como diferença? Então, é orientar os pais, porque os filhos não vêm com manuais. Então, aquele apego que ele tinha lá como crença central, que era aquele apego que muitas das nossas fases, né? Elas são interligadas, elas não são interpostas e elas são muito direcionadas pelo nosso estilo de apego. Então, a gente tem um cara muito bacana chamado Bo, que ele nos orienta os estilos de apego. Então, se você tem um pai muito ali, arrogante, aquele cara que fala, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Mas ele esquece ou não entende, ou não tem ainda as Não primícias, né? sabe, Que é né? ali, não sabe, que é o manual infantil, que a criança aprende pelo mimetismo, pelos neurônios espelhos, nesse período crítico. Então, isso tudo aí já foi caído por terra. Né? Essa coisa de faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E as crianças aprendem pelo que faz o que eu faço, pela imitação. Sim, Então, sim. a psicoeducação traz essa luz, porque ele pensa que está fazendo tudo certo, ele está fazendo o melhor dos mundos, Sim, sim. mas que na realidade não é por aí, né? É mesmo se desconstruir para construir um novo pai, uma nova mãe, com possibilidades aí para esse ser aí em desenvolvimento. Então vamos lá, gente. Claro para vocês. Tem alguém? Eu tô fazendo agora a hora exepada assim, ó. A gente fala um pouco, aí vê pergunta do pessoal, aí fala mais um pouco pra gente fazer da hora exepada esse momento de aprendizado mesmo, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre o que a Raquel já colocou até agora? Traz pra cá, traz pra gente. É bom essa interação, né? Tem que aproveitar esse É, momento como um momento de qualidade, de crescimento, uma oportunidade de 50 minutinhos aqui, ó, borbulhando. vamos lá. Deixa eu só ver aqui se tem alguma perguntinha. É... Peraí, que é muito comentário. Deixa eu ver aqui. Se tiver, coloca aqui, gente. Coloca aqui. Eu quero trazer um ponto interessante, Raquel. Que assim, o cérebro da criança, quando a gente vai estudar realmente a neurociência e até o que a psicologia também traz, é muito importante a gente entender que o cérebro da criança, ele é como se fosse uma massa de modelar. Por isso que também é usado esse termo moldar. E de acordo com a experiência, esse cérebro vai sendo moldado não no seu formato, o formato será o mesmo, mas no que se refere às conexões neurais, no que se refere a como os neurotransmissores eles são captados, recaptados, como eles se comunicam, como eles se organizam, como ficam as questões de memória na mente da criança, como a criança vai, como o sistema límbico vai registrar o nível de segurança, o córtex pré-frontal, o temporal, como é que eles vão fazer esses tipos de registro? E esses registros de experiências negativas, sem conexão, sem apego seguro, formam uma pessoa muito insegura. Formam uma pessoa que, por exemplo, a repercussão, né, na vida adulta, uma pessoa que ela tem muita dificuldade, eu acho tão interessante o que alguns neurocientistas trazem, que elas têm dificuldade. Não sei se é o caso de alguém aqui, mas se for o caso de alguém aqui, você quiser colocar assim, aqui dita, sou eu aqui. Que ela sempre, ou na maioria das vezes, ela vai ter uma percepção negativa da vida. Por exemplo, tá tudo dando muito certo. Alguma coisa ruim vai acontecer. Ó, ó, autossabotagem Certo? aí. É. Ou
a pessoa ter a tendência de perceber a vida muito negativa. Esse é um ponto que eu gosto muito de estudar, porque nós vemos muitos adultos assim. Ele não acredita que algo pode dar certo. Porque para a gente ter uma mente, um cérebro que entende que eu mereço algo bom e que não vai ser uma catástrofe, que é aquele pensamento catastrófico, eu preciso de ter um sistema dopaminérgico ajustado na infância. Que E a aí é dopamina, né, esse neurotransmissor maravilhoso, do prazer, que muitos pensam que é motivação, mas é mais prazer a dopamina. Se eu não tiver uma boa distribuição, um sistema de recompensa bem estruturado na minha infância, e eu receber mais hormônio do estresse, mais cortisol. cortisol e altas dosagens de cortisol na minha infância, e a gente vai dizer o que faz, o que traz essa alta dosagem de cortisol. A Raquel pode até já colocando esse pensamento daqui a pouquinho. O que acontece? O cortisol é para nos alertar que a gente está em perigo. Uma das funções. Então, se o cérebro da criança recebe muito cortisol, esse cérebro ele vai estar treinado para se defender, treinado para alguma coisa ruim vai acontecer. E como que Ok? essa criança aprende, Leiliane, com esse cortisol aí no extremo, o eixo HPA, Não tem como, não tem né? como. Não tem como. O que é o eixo HPA? É um sistema do hipotálamo, da hipótese e das glândulas renais. Quando esse sistema é ativado, o sistema de alerta fica da amígdala. Luta, fuga, sistema primitivo. O que eu preciso fazer? Correr. O que eu preciso agora fazer se um Gritar. leão chegar aqui? Gritar, correr, sair correndo, ou então entrar em congelamento, né? É isso, faz se fingir de galinha morta. Porque é assim que eram as presas. E como que eu trago isso para a vida adulta? Porque hoje nós somos o adulto de ontem, da criança de ontem. Então, todas Sim. as nossas crenças, todos os nossos pensamentos adaptativos, desadaptativos, todo ali o meu eixo do meu sistema nervoso central já está ali, as memórias de longo prazo, hipocampo. Já foi modificado por conta das vivências, das negligências, dos traumas, de toda uma vida, daquele caos, né? Quando é um caos, mas também tem a parte boa também. Quando a vida é bacana, quando tem limites realistas, quando tem pais funcionais, tem, né? Esse equilíbrio. Cortisol é ruim? Não. É só para nos alertarmos do perigo. Então, é para isso que a gente precisa. Para ativar, a gente precisa desse nível do cortisol no nosso nível circadiano. A gente precisa ter essa liberação de manhã cedinho, à tarde ele vai caindo. E é para isso que tem, né, esse hormônio maravilhoso. Tudo no equilíbrio, tudo na homeostase é bom. Mas aí, então, essas crianças que passam ali pelo período crítico de 0 a 12 anos, com muita liberação de cortisol. Então, aquela criança só fica em estado de alerta. Como que esse adulto vai performar o sucesso na vida adulta? Com ansiedade. Como que vai performar o sucesso com ansiedade? Com baixa autoestima, com dificuldade de socialização, não tem aquele traquejo social. Então, os limites dela são tão tenros, são tão básicos, que elas não têm esse repertório interno por conta de toda uma vivência. O que a gente espera? Que seja o melhor dos mundos. Que essa criança esteja em ambientes favoráveis. E que a gente possa, como profissionais, como adultos, como pais, potencializar essas crianças naquilo que elas têm de melhor. Porque o que tem de pior, todo mundo tem. É claro que a gente vai trabalhar ali para ser basal. Mas vamos trabalhar essa mente, abrir caminhos neurais. Mas com psicoeducação, vamos lá de novo, Leiliane, com seu post, de orientação à paz, que eles possam promover de forma assertiva esse desenvolvimento infantil. Que é na base, é no simples, é no pouco. O que eu percebo muito na minha prática, tá, Leiliane? Pais que trabalham muito e aí precisa terceirizar ali a educação dos filhos. E os filhos ficam muito sintomáticos. Por quê?
tem muito dever, tem muita aula, tem muito exercício, tem muitas atividades e não tem tempo de qualidade com os pais. Olha a autoimagem. Como que fica a autoimagem dessa criança? Ela não tem repertório interno para ela verbalizar o que ela tem. Ela tem falta. Ela tem falta da base. E Então, ela, sim, Raquel, ela é treinada para fazer, não para sentir. é Essa isso. questão da produtividade da infância. Porque hoje a gente tem esse problema de pais de agenda cheia e criança de agenda cheia. É Kumon, é aula de reforço, é balé, é karatê, é não sei o quê. Então é a criança que, meu filho, você tem que saber isso, você tem que saber isso, você tem que saber aquilo. Isso também é muito ruim para o sistema cerebral da criança, para o sistema emocional e cerebral da criança. Criança com agenda cheia é ruim para o cérebro. Adulto com agenda cheia já é ruim pra gente, você imagina pra uma criança, né? Mas só foi um adendo. Pode continuar, por favor. E o que uma criança precisa na sua base? Amor, carinho e proteção e diversão. Ela precisa ressignificar ali o que ela passou, o que foi angustiante para ela. Ela vai ressignificar como? Brincando, fazendo massinha, atuando de alguma forma. Ela precisa se expressar. Então, quando a criança ela se expressa de forma genuína, ela tem essa liberdade, ela tem esse tempo. Como que vai ser esse tempo? Aquele tempo livre, aquele tempo ocioso. Ela precisa desse tempo para ela conseguir ressignificar as mazelinhas dela. Porque todos nós temos. Então, a gente tem esse tempo de autorreflexão, a gente tem o tempo da terapia, mas a criança precisa desse tempo ocioso. Então, quando a criança tem esse tempo ocioso, ela tem ali as conexões dela, que ela consegue ressignificar. Por que uma criança ressignifica tão rápido? Porque ela é aberta. Por que uma criança Exatamente. responde tão rápido? Porque ela tem essa disponibilidade já inata dela. E isso vai se perdendo, esse refinamento, por conta do sistema límbico. Com o tempo vai se passando e as fases vão se integrando, não vão se escalando. Olha a pergunta aqui, Raquel. A gente tem que parar tudo e responder essa pergunta Qual? aqui, ó. Tem uma dúvida: bater na criança atrapalha no desenvolvimento? Hum, Então, se coloca no lugar dessa criança. Eu penso assim, a empatia. A empatia é o primeiro ponto. Você gostaria que seu pai batesse em você? Todas as vezes que você apanhou, repercutiu bem, fez, fez sentido para você apanhar? Você merece mesmo ser castigado? É isso que um pai mesmo de fato precisa fazer? Ou essa criança ela precisa perceber e entender qual foi o ponto dela ali, qual foi o cerne ali daquele comportamento que ela fez. A gente precisa dar sentido àquele comportamento. Dar sentido de forma com um reforço negativo, de fato, não um reforço positivo. Então, um reforço negativo é apanhar. Quando a gente entende que uma criança ela tem esse comportamento desadaptativo, todo comportamento tem uma função. Existe uma base do funcionamento. Existe um antecedente, uma coisa que aconteceu antes. Mas aí os pais falam, Raquel, não aconteceu nada, mas o olhar não está refinado para ver o que aconteceu antes. Então, dentro da análise do comportamento, existe essa tríade. O antecedente sempre vai existir. A criança, ela vai aprendendo ali no ambiente. E a criança, ela não tem ainda esse repertório refinado para ela verbalizar. Eu estou sentindo isso, ela pontuar e poder compilar, né, o estado emocional dela. Agora, os pais que são atentos, que estão ali percebendo que essa criança mudou o comportamento, aí a gente vai cavar mais fundo. Se ela mudou o comportamento, ela está dando sinais. Sinais de quê? De negligência, de abuso, vários abusos. A gente pode escalar. Aí é a nossa mestra. Quando a gente percebe que está tendo ali um entrave no desenvolvimento dessa criança, tem texto ali. Não é palestrinha, não. Isso é fato. Isso é fato. Criança que se comporta de maneira desregulada, criança que está dando sinais na escola, criança que está com dificuldade de socialização, criança que está com dificuldade ali no desenvolvimento dela pessoal de autoestima, de percepção de autoimagem. Já vejo meninas lindas,
E aí ela se percebe, nossa, eu tô feia, eu tô barriguda, olha a distorção. Então, tudo isso vem da onde? Da base. Aí eu preciso mesmo espancar essa criança? Eu preciso mesmo não precisa espancar, mas bater nessa criança? Será que vai resolver de fato? Exato. Fez sentido para E, vocês? e eu acho também, sabe, Raquel, eu acho assim incrível que a neurociência traz a relação das palmadas com o cérebro da criança. Então, querida, já te respondendo assim, ó, pá! Assim, Raquel já respondeu, lógico, mas assim, da minha parte, com certeza, bater na criança impacta o desenvolvimento cerebral dela. Tem até uma pesquisa de Harvard que aponta o seguinte: palmadas podem causar prejuízos e a forma que os neurônios se comportam, até parecido com abuso sexual. Certo? Palmadas, não é espancar, não, palmadas. E algumas explicações são muito interessantes, tá, amores? Porque veja só, o nosso cérebro, ele as pesquisas anteriores sobre palmadas, sobre abuso, né, em toque no corpo, a gente fala assim, ó, tocou, o cérebro registra isso. Só que não é só o cérebro que registra. Agora, novas pesquisas estão chegando dizendo que o corpo também registra toques que nos fazem mal. Então, nós temos agora registro tanto no cérebro quanto no corpo em si. Uma criança que apanha, o que vai acontecer no cérebro dela, gente? Que mensagem a gente vai mandar para essa criança? Que qualquer comportamento dela que desagrade os adultos, ela merece ser violentada. Então, a criança que apanha, ela começa a criar concepções de que eu mereço ser violentada. E isso é muito ruim para o cérebro, para o psiquismo, psiquismo não é cérebro, para o psiquismo, também para a sua construção de si mesma. Então, como a Raquel trouxe, criança que apanha, ela pode crescer com uma percepção distorcida de si, do seu corpo. Ela pode crescer com a baixa autoestima, porque é uma violência. Bater é uma violência. É tanto que ninguém aqui quer apanhar. Se qualquer adulto chegar em você e der um tapa com raiva, como é que você vai sentir? Você vai achar que aquilo não é violência porque você estava errado? Então, só porque a gente acha que a criança está errada, a gente acha que ela tem que apanhar, porque não é educação. Então, as palmadas, elas causam uma descarga muito grande no cérebro de cortisol atrelado a algo muito ruim, que é o apego, que é ai, gente, o apego Inseguro, inseguro. ambivalente. O apego inseguro, sumiu o nome. Sim. Apego inseguro. E aí eu gosto muito que o Daniel Siegel traz, né, que escreveu o Cérebro da Criança, o Cérebro do Adolescente. Ele diz que a criança entra no conflito sem solução. O que é esse conflito sem solução, gente? Preste atenção nisso, isso é muito importante. O conflito sem solução é porque quem bate é quem consola. Então, a criança fica assim: ah, meu pai, minha mãe me bateu. O cérebro dela pede um conforto naquela hora. O cérebro exige um conforto, porque ele está em sofrimento, ok? Ela procura quem para dar esse conforto? Porque a pessoa que agrediu é a pessoa que conforta. Então ele fala assim: é um conflito na mente da criança sem solução. Por isso que tem muita criança que quando apanha vai correndo chorar para os braços da mãe. E a mãe fala, não, sai, eu acabei de bater. Porque ela precisa de um conforto naquela hora, porque o cortisol tá lá em cima, ela tá se sentindo que é ameaçada. Ela sente como se o cérebro manda mensagem para ela que a vida dela está em risco. Então, se uma criança, o cérebro manda para a criança que a vida dela está em risco, ela vai procurar quem a protege, mas a figura de proteção é a figura de agressão. É Ficou duro, claro né? isso para vocês? Pode falar, Raquel. Então, tudo como começa na infância, né? Que é aquele repertório que vai até a vida adulta. Começa os AGEs, os esquemas iniciais desadaptativos. Isso começa como? As experiências.
nas feridas emocionais. Se tem uma ferida ali, são os esquemas iniciais desadaptativos. E eu vou levar isso ad eterno. Mas tem a coisa boa da história também, que a gente pode reparentalizar isso. Sim. Isso não, nós não estamos fadados a sofrer ad eterno. Porque o que a gente viveu lá no passado faz parte do passado. Isso são pessoas analisadas, elaboradas para além do bem e do mal, né, Liliane? Mas Sim, sim. até aqui, como nós tivemos as nossas histórias, nossos pais não foram treinados, nossos pais não tinham nossos manuais. Hoje, como adultas, saudáveis, como direcionamos a nossa vida, é como nós pensamos. Tudo vai começar aqui. Se nós temos essa oportunidade de reparentalizar os nossos eixos, nossos esquemas iniciais que foram desadaptativos, que foram nossas feridas emocionais lá atrás, hoje a gente tem duas vertentes: permanecer, perpetuar o ciclo de abuso, ou então romper esse ciclo. Sim. Eu quero fazer tudo diferente daquilo que eu vivenciei. Temos sempre esses dois caminhos. Existe sim a dialética, o caminho do meio, que é ficar ali, na inércia, paralisado. Mas o que eu preciso promover para essa criança ter um desenvolvimento saudável? Tempo. Esse tempo, Leiliane. Sim. Por que aqui eu estou muito reverberando no tempo? Porque é o tempo de qualidade que faz toda a diferença na vida de uma criança. Eu não preciso compensar essa criança, eu estou indo por um outro caminho, tá? Mas eu não preciso compensar essa criança com coisas. Eu preciso ter tempo de qualidade. Eu preciso ter conexão. Essa criança precisa ter um apego seguro para ela desenvolver todas as outras fases de forma plena. É claro que não existe 100%. Algum momento os pais estão desatentos, os pais estão trabalhando. E essa criança precisa mesmo ter frustrações ali nas experiências dela de primeira infância. Isso também vai trazer para ela a resiliência. Então, o que a gente precisa ter como cerne de todo o desenvolvimento? São 6 caminhos. Palavrinhas que a gente precisa internalizar. É amor, carinho, nutrição. A gente precisa de rotinas, limites e proteção. Se uma criança, o segredinho do sucesso é isso. Repete aí, Raquel, repete aí. Amor, carinho. Amor. Amor, carinho, nutrição, rotina, proteção e limites. Limites realistas. Esse é o meu método da infância saudável. O que você coloca como limites realistas? Você sempre, quando você fala a palavra limite, você fala sempre realista associado. Traz pra gente isso aí, por favor. Então. E como isso impacta no cérebro da criança também? Ótimo. Se a gente coloca um limite para a criança, e aí esse limite, Liliane, ele está muito ligado com limites realistas, é aquilo que a gente impõe. Mas tem aí um intruso, que é o humor. Como que o humor dos meus pais interfere nesse limite? Ah, hoje a minha mãe está muito bem, então eu posso tudo. Aconteceu alguma coisa no trabalho da minha mãe, do meu pai, minha mãe já está flutuando, aquela criança está pisando em ovos. Olha como isso traz para essa criança essa instabilidade emocional. Eu não sei como acessar esses pais. Olha essa ambivalência. Ora, eu posso, porque ela está com um bom humor. Ora, eu não posso, porque ela está flutuando ali no humor dela. Olha como essa inconsistência traz para a criança esse desconforto. Então, o meu humor, ele não pode ser basal para minhas relações com meu filho, com a interação, enfim. Mas quando se trata de educação, eu preciso entender, de fato, o que é meu e o que é do outro. E como que eu entendo isso? Autoconhecimento. Isso é o quê? Um processo. Então, o autoconhecimento, ele te promove. Aqui eu tô tendo, pistas, o meu corpo está tendo reações. O que eu vou trazer para essa criança? Consistência. Então, isso para o cérebro da criança está tendo ali, caminhos neurais, está ali, trabalhando
nela ou no hipocampo, memória de longo prazo. Então, dependendo da minha mãe, dela estar bem, eu consigo tudo com ela. Dependendo da minha mãe estar mal, não adianta, que hoje não é o dia. Então, essa criança, ela vai ter, na hora dela acessar lá, os recursos internos dela. Hoje eu posso ou não posso? Imagina como essa criança, ela vai performar na vida dela social. E aí as crianças têm entraves sociais. Como? Ah, essa criança está com problemas de comportamento. Ela não consegue se regular. Por que ela não consegue se regular? Será que ela tem pais consistentes? Com limites realistas? Será que esse humor desses pais oscilam muito? Será que essa criança precisa pisar em ovos? Se ela não tem nem para ela ali toda a maturação do córtex pré-frontal, e hoje a neurociência diz que essa maturação para os meninos de 25 a 30, das meninas de 21 a 25. Então a gente tem jovens adultos aí, ó, patinando, porque lá na base não tiveram a base. E a gente vai entrar em muitas questões. Questões de apego seguro, questão de performance dos pais, de parentalidade, de estilo parental. E a gente vê muito mães muito negligentes e pais muitos ríspidos. Então oscilam e essa criança, ela fica sem direção. Então, o ideal, o melhor dos mundos, é claro que a gente sabe que o perfeito não existe, mas que tem ali um alinhamento entre os pais, de limites realistas, que seja um ambiente saudável, que seja uma família funcional, que possa dar pistas internas de autorregulação, para criar seres ali resilientes, felizes como pertencimento interno, não é felizes para o mundo, que é esse construto da felicidade, mas com seu pertencimento interno. Perfeito, Raquel. Lindo, lindo. Como lidar com alunos com ansiedade na sala de aula? Vamos falar sobre ansiedade e sobre criança? Vamos lá? Ai, que linda a ansiedade. Tá linda. Aqui tá no limite, ó, no limite da ansiedade Olha, transbordando. amores, esse tema ansiedade, ele daria uma live de 20 horas, né? Mas vamos lá, porque a ansiedade hoje tá igual a gripe, infelizmente. Mais do que gripe, vamos dizer assim, sabe? Mas vamos falar, vamos começar aqui. Já veio um monte de coisa na minha cabeça sobre ansiedade, mas eu vou deixar a convidada começar, né? Dar honra à convidada. O que você tem percebido sobre a ansiedade das crianças e adolescentes também em sala de aula? Com certeza você recebe essa demanda de crise de ansiedade na sala de aula, o aluno começou a chorar na hora da prova, você tremeu todinho e tal. Vamos lá. Então, não tem como não falar de ansiedade se não falar do sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, do simpático e do parasimpático. O que esse sistema nervoso central faz? O simpático é onde está ali descarregando toda a ansiedade, muito cortisol, muito estresse, muita adrenalina. E o parasimpático é aquele do relaxamento, da tranquilidade, da tomada de decisão, aquelas decisões assertivas, né? Então, como que eu faço com essas crianças? Básico, trabalhar o mindfulness nas crianças. Mindfulness. Como que a gente trabalha mindfulness nas crianças? Explica E primeiro o que é Raquel, mindfulness. isso. O que é o mindfulness? Mindfulness é ficar lá, não é meu estilo, viu? Lá nos mosteiros, como os Budas. Imagina, jamais. Isso a gente já precisa desconstruir. Eu tenho um grupo, deixa só eu fazer um viezinho aqui, tá? Claro, Um claro, claro. hiato. As pessoas deturpando o que é mindfulness. Pensando que é aquela meditação aqui ortodoxa. Não é. É atenção plena do momento presente. É desligar o piloto automático. E profissionais, hein? Entendendo ali que mindfulness é essa meditação ali ortodoxa de estar ali nos monges, nos mosteiros. E não é isso. É a todo momento. Agora, se eu falar para vocês, aí, onde vocês estão, vocês estão sentados? Está sentindo os pés no chão? Sim, por quê? Porque a atenção voltou para os pés agora. Nosso sistema sensorial, ele nos ajuda a trabalhar o nosso sistema nervoso parasimpático,
a nosso favor. E a gente já tem tudo aqui no nosso corpite que Deus fez. Então, tudo que eu preciso está aqui. Eu estou percebendo que eu estou entrando aqui, ó, já no momento de alteração cardíaca, sudorese. O que eu já começo a fazer? Atenção plena. Desliguei o piloto automático. Eu trago a minha atenção para uma parte sensorial que seja. Vou começar a respirar. Respiração consciente. É automático, é fisiologia, sistema nervoso parasimpático. A gente vai escalando de 10 ao nível ali no aspiral. Eu tô muito ativada. Meu sistema nervoso periférico, simpático, tá ali, ó, na toda. Eu vou ali pisando no freio. E o que eu faço com as crianças? Vocês, uma dica que trabalha na escola. Faz um momento do sinal. Não sei aqui, né? Aqui no Rio de Janeiro fala sinal. Não sei semáforo, né? Em outras regiões. Ali o vermelho parou. Stop. Amarelo, alerta. Verde, eu posso ir. Então, a gente precisa desses milésimos de segundos para a gente ter um comportamento aparentemente assertivo. Se eu tenho esse delay aí entre o estímulo e a resposta, eu consigo ser mais assertivo. Mas como que a professora vai ter olhos de aranha e ver 20 crianças ao mesmo tempo? Então, a gente precisa o quê? Desconstruir tudo, que a criança ela já vem já com quase que o HD completo. Quando nós temos esse HD ali, já quase não rodando, porque essa criança já está muito ativada. Isso também se escala, viu? Porque hoje são crianças super ansiosas. Amanhã, essas crianças estão no pronto-socorro, achando que está infartando, que já são adolescentes, jovens. Saúde básica, saúde base, prevenção. Então, aí a gente vai, ó, desafogar ali os pronto-socorros por conta disso, de coisa básica, que é autoconhecimento, é atenção plena, é desligar o piloto automático. Eu tô ali lavando a louça, eu tô trazendo a minha atenção. Isso é um exercício contínuo. Ah, Raquel, eu fiz uma vez, não rolou. Vai fazer 1 milhão de vezes. É por aí. Como a gente vai na academia, vai lá exercitar o cérebro, e é a mesma coisa. Atenção plena, eu falo que é um mantra. Você tá ali, todo o tempo ali, ativando o seu sistema nervoso parasimpático para você ter mais atitudes assertivas. Porque se eu deixar o simpático dominar a minha vida, e como a sua também, vai ser um caos, né? Vai ser um caos. Gente, depois dessa brilhante explicação da Raquel, quero saber se ficou claro para vocês essa questão do sistema nervoso simpático, parasimpático, tá? Coloque que isso ficou claro para vocês com alguma dúvida. Eu quero trazer algo que eu adoro também, a Welly Dancini, que ela é professora da nossa certificação e também da pós-graduação, que tem um módulo só de ansiedade. A Welly Dancini, ela é doutora em psicologia e as pesquisas dela são em ansiedade. Para mim, uma das maiores referências do Brasil no assunto. Quem não segue a Welly, siga a Welly Dancini. E aí, nos módulos delas, ela traz tantos aspectos que a Raquel colocou aqui, sobre mindfulness, sobre como trabalhar essa crise na sala de aula ali, com várias formas, em casa, porque a gente está tendo uma epidemia, gente, de crianças e adolescentes que têm crise de ansiedade. E adultos também, Então, nós profissionais, nós temos que conhecer muito bem sobre o tema ansiedade. Muito bem, gente. Não dá mais para atender ou atuar com criança, adolescente, sem entender sobre essa questão da ansiedade. E aí, eu quero trazer um alerta aqui para vocês e um direcionamento muito importante. Como a pergunta falou sobre escolas, eu já acompanhei muitas escolas, né? E aí, quando uma criança ou adolescente está numa crise de ansiedade, ou é uma criança ansiosa que tem crises recorrentes, tem professor, direção, coordenação, faz assim, ó, começou de novo.
Ai, meu Deus, olha, esses meninos de hoje, tudo Frescura. fraco. Tudo Tudo frescura. fraco esses meninos de hoje. Nossa época não tinha esses negócios e tal. Então, os profissionais precisam entender que a criança e adolescente está em sofrimento. Então, tinha uma criança mesmo, uma adolescente, por exemplo, 13 anos, que quando chegava em época de prova, a ansiedade ia lá para cima. Pegava a prova, não sabia, chorava na prova. E aí, muitos professores olham para essa criança e adolescente como um problemático, como se fosse uma escolha. Como se fosse uma escolha da criança e adolescente. Então, nessas questões, gente, de crise de ansiedade, a gente tem que entender bem que eles estão em estado de sofrimento e que a última coisa que eles precisam é de chacota ou de serem ignorados, tá? Ou de serem rotulados, ou de serem cobrados. Ó, então tem que ver sua prova, porque se não dizer sua prova, aí tem uns que querem ir para o tratamento de choque, sabe? Tratamento de choque. Olha, tem. Não, gente. É hora de dizer assim: olha, tudo bem, a gente faz a prova depois. Vamos, aí, leva essa criança, adolescente, para algum lugar, uma sala que ele possa respirar ou fora, um adulto que dê um apoio, que seja suporte para ele. Eu gosto muito do termo que Bion usa, que é um grande, né, um grande homem da psicologia também, que Bion traz, que é o termo de a gente tem que ser continente. Quando alguém está numa crise emocional, seja continente. O que é continente, gente? Solo, terra. Continente é solo, terra. A pessoa está se afogando nas emoções. Ela precisa de um chão para ela colocar o pé. Essa é a analogia. Tá? E aí tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi uma vez, eu não sei de quem é essa frase, não é minha, mas eu ouvi uma vez e gostei muito, quando uma criança, um adolescente ou uma pessoa está numa crise emocional, está se afogando nas emoções, não é hora de ensiná-la a nadar. Imagina a pessoa se afogando, aí você fala, tá se afogando? Mas também, né? Eu falei, né, que não podia ir para aí, né? Mas também eu falei que era para você aprender a nadar, né? Agora deixa eu ir aí te ajudar, ver se eu te salvo. É isso que a gente faz, gente? Não. Alguém tá se afogando, você não fala, pronto, vai, ó, faz assim, ó, quando a gente vai nadar, a gente põe a mão assim, é hora de ensinar a nadar? Não, é hora de socorrer. Porque naquela hora, como é que tá o cérebro? O cérebro está com o sistema de alerta, com o SAMU ativado. A amígdala, porque a amígdala é como se fosse o SAMU do cérebro. Ela dispara avisando que tem algo que precisa ser organizado, que aquela vida está em risco. O cérebro interpretou isso, né? Muitas vezes não está em risco, mas o cérebro interpretou. O que importa é que o cérebro interpreta. Então, na hora que o SAMU chega, é hora de ensinar matemática, português, como a Raquel colocou. Como é que fica esse cérebro num momento de muito estresse? O córtex pré-frontal, que é o que realmente nos ajuda a aprender, que está aqui o centro da aprendizagem, né? Ele está para lá de beleléu, porque o corpo não está preocupado em matemática, em álgebra, em português. O corpo está preocupado em sobreviver. Nem acessa. Acessa, tá em off. Tá sem internet, desligou o Wi-Fi da aprendizagem. Entendeu? Aí quando esse sistema límbico é acalmado, a pessoa se acalma, o sistema límbico vai. Aí o SAMU, não, gente, vamos voltar. Não tem problema nenhum, não, tá tudo em paz. Aí o córtex pré-frontal vai voltando, ele fala: nossa, eu não estava em perigo. Ah, tudo bem, eu estou bem. Então, se eu estou bem, agora eu quero aprender. Porque qual é mais importante para o cérebro? A pessoa sobreviver ou saber a regra dos 4 porquês? Qual é mais importante para o cérebro, meus amores? É sobre isso. Então, o cérebro ele vai garantir a nossa sobrevivência a qualquer custo. É isso. Então, quando uma criança, um adolescente está numa crise de ansiedade, uma criança numa crise de ansiedade, ou uma criança está nervosa porque a mãe falou, desliga a televisão e ela ficou irritada e tal, não é hora de ensinar. Não é hora de chegar lá e dizer, olha, por quê, não sei o quê. Filho, eu entendo que você esteja assim, mas a gente vai desligar a televisão. Você quer colo, você quer abraço, você quer isso. Vamos ali, vamos relaxar. Você quer... Mas eu quero! 3 aninhos. Mas eu quero atenção! Para o cérebro daquela criança, ela tá sofrendo a maior injustiça da vida. Porque como assim tem uma TV? Como assim tem um controle? Tem uma criança e um sofá e eu não posso assistir? O cérebro da criança não consegue raciocinar que, olhe, porque não é bom para você assistir fora do tempo.
Não, para a criança é assistir, o cérebro dela não vai entender isso. Então, quando a gente desliga, o cérebro vai dizer: ai, que sacanagem, que saca, tava tão bonzinho aqui, a dopamina rolando no cérebro da criança, tava tão bonzinho. Aí ela, ó, pá, pode ter uma reação e aí vai apanhar, porque ele não tá sabendo que é limite. Pode parar com isso, vai lá pro seu quarto chorar sozinho. Não, a criança está se afogando. Pra gente é uma besteira. Pra criança, para o cérebro dela, é a maior injustiça. Aí eu lembro um dia que eu estava falando com o pai no consultório, ele, mas também, Liliane, doutora, mas também, doutora Liliane, eu perdi a paciência mesmo, que a mãe falou que ele tinha batido. Eu perdi a paciência mesmo. Por quê? Não teve problema nenhum. Ele fez o maior escândalo, o de 4 anos que eu atendia. Porque a irmã de 2 anos dele fez um arranhadozinho lá com a chave na porta do carrinho dele que ele ganhou. Que era um carro tipo Ferrari, né? Um carro que ele tinha ganhado. E tal, não sei o quê. E olha, uma besteira dessa. Aí eu olhei para o pai e aí vamos para psicoeducação. Expliquei sobre o cérebro, sobre não sei o quê, psicoeducação. E depois eu olhei para ele bem assim, eu falei: qual é teu carro? Aí ele falou: Hilux. Eu falei: imagina tua irmã pegar uma chave e fazer um arranhado na porta da tua Hilux. Doutora, mas aí é diferente, né? Eu falei: pro cérebro da criança, não. Ali é a Ferrari dele. Ali é o sonho dele. Pai. Aí eu fiz bem assim: pai, ó, existe a régua do adulto e existe a régua da criança. Se você medir o problema da criança com a sua régua, ele sempre será pequeno. Então você tem que medir o problema do seu filho com a régua da criança e o problema do adulto com a régua do adulto. Aí ele fez assim, ó. Então, aquele carro é a Hilux dele. O pai entendeu na hora. Porque o cérebro da criança tem uma régua diferente do cérebro do adulto. Ok, gente? Só traduzindo neurociência de maneira mais clara para vocês. Ótimo. Raquel. Ai, meu Deus, tem muita coisa para falar ainda, né? Mas o que não... Assim, você fala assim, eu não posso sair dessa live sem dizer isso, sem explicar isso, sem falar isso. A gente já tá entrando pro final da live. Eu preciso falar isso. Pronto. Efeito Rosenval ou Pigmalion. Vixe, que xingamento é isso aí, menina? Um psicólogo. Bora lá de novo, como é? Efeito Rosenthal ou Pigmalion. Então, um psicólogo, em 1960, para ser mais preciso, em 1968, Pigmalion, fez uma pesquisa e falou: vou fazer lá um experimento em uma escola. Já que a gente está aí com o tema de escola, né? Olha como que faz toda a diferença. Vou ali pegar crianças dentro dessa escola e começar a fazer teste de QI, aleatoriamente. E aí pegou aquelas crianças ali, aleatoriamente, falou: esse grupo de crianças aqui tem alta performance cognitiva. Ok. Mas isso foi aleatório, tá? Ele não corrigiu os testes, então não tem esse resultado ali do 120, muito superior acima da média. Não tinha visto lá no momento. Então, a expectativa, o que agora, né? Só mesmo para finalizar, a expectativa do outro faz toda a diferença no ser humano. Nós, como pais, como profissionais, precisamos perceber que essa expectativa, ela vai potencializar essa criança para um desenvolvimento saudável, para que todas as fases se integrem e que essa criança possa viver o melhor dela em todas as suas áreas, como a OMS diz. O ser humano ele precisa estar nesse pilar, né? No bio, no psico, no social e no espiritual. Se essa criança tem essa base, se tem essa perspectiva aí do olhar dos pais, dos cuidadores, dos professores, que percebem essa criança como potencial, mesmo nas suas limitações, nas suas fragilidades, nas suas potencialidades, essa criança vai performar bem
por conta do seu olhar, por conta dessa atmosfera, por conta desse ambiente. É isso. Eu não poderia fechar esse Meu momento Deus. com essa entrega que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas e na vida dos nossos, porque não é só os pais que são os responsáveis pela educação infantil, pela proteção, e sim todos nós como sociedade. E eu levanto essa bandeira aí junto com você. Ela é o quê, gente? Ela é sensacional! Que psicóloga, neuropsicóloga e Márcia Elisa Paz maravilhosa! Também minha obrigada. professora! Minha professora! É você! Que bom! Gente, ó, Raquel, você tem tempo para responder duas perguntinhas? Eu acho que Tem, o claro. batom era aí. Eu? Manchei o... Não, o meu. Ah, tá. O meu tava manchado de batom. Quem me segue sabe, gente, ó, eu já matei barata em live. Já matei mosca em live, porque eu não consigo ouvir a mosca. Então, limpar um batom para mim é coisa pouca. É a vida como ela é, né? Aqui é vida real. Amores, alguma pergunta que você tá assim, meu Deus, se eu tivesse agora com a Raquel, eu perguntaria isso para ela. Qual, gente? Qual pergunta? Vamos aí. Vamos duas perguntas aqui para responder para vocês. Então, assim, ó, só para enquanto vocês fazem a pergunta, assim, eu tô aqui impactada, porque quando eu ouço uma coisa que eu falo assim, deu um dum. Quando dá um dum assim, é porque mexe realmente comigo. Quando a Raquel fala, a nossa expectativa sobre a criança molda, impacta os resultados dela. Mas não é uma expectativa da gente colocar pressão na criança, mas é a expectativa positiva de eu acredito em você, eu estou com você. É uma expectativa saudável, não é isso, Raquel? É isso. E Quando se a aquela. gente... Pode Pode falar. falar. Não, fala você. Quando aquele ambiente, aquela atmosfera, isso é física quântica, para além. Então, olha só como é que a gente tem, né? Teria que ter muito tempo aqui para a gente falar aqui para decupar todas as informações. Isso é física quântica. Quando a criança ela alcança que existe essa expectativa, como essas crianças ali, que foram aleatoriamente dizendo que elas aqui têm alto potencial cognitivo e elas performaram muito bem para além. Então, aquela verdade para ela foi uma verdade absoluta. No olhar, na fala, no acolhimento. Então, olha o papel importante dos professores. Eu falo que aqui é uma foto do filme, da vida real, que é 50 minutos. Os professores estão 4 horas todos os dias. Então, professores bem treinados, aí é Paz. Professores potencializando essas crianças com pistas internas. Então, professores, se capacitem, que vocês vão fazer a diferença na vida dessas crianças. Hoje, crianças, amanhã, adultos. Então, precisamos, urgente, é uma questão mesmo de políticas públicas. Professores precisam de treinamentos para potencializar esses seres aí, que é o futuro da nossa sociedade. Exatamente, exatamente. Gente, ó, tantos traumas, tantos prejuízos para a vida toda podem ser evitados se pegar essa live e colocar em prática. Uma hora de conteúdo pode salvar gerações. Vocês estão entendendo a importância, como a Raquel acabou de falar, da capacitação? Nós estamos capacitados. Então, às vezes a gente quer fazer tanto. Eu falava para os pais, ai, mas olha, isso, enfim. Às vezes nós pais investimos nas melhores escolas e que bom temos fazer isso. Melhores roupas, viagens internacionais e na saúde mental. E na leitura de um livro sobre. Então tem famílias que têm uma biblioteca repleta, os pais leem tudo, até bula de remédio. Mas um livro de educação de filhos não lê. Por quê? Porque não é cultural, né? Exato, não lê sobre. Não é cultural ler sobre educar filhos, como se pai e mãe fosse algo assim, ó, sabe, por osmose acontecesse, por simbiose, por tudo que é ose da biologia. Não, meu amor, é sentar a bunda na cadeira e estudar. Os pais, eles só aprendem com profissionais. Precisa Não, eu vou estudar para a para internet, eu ensinar, né? aprendo, tá? Mas tem que ter um profissional na internet
ensinando, igual tem pais aqui que estão aprendendo com a gente agora. Então, qual é o meu apelo sempre para os profissionais? Profissionais se capacitem e ajudem as famílias. Se capacitem e ajudem as famílias. Por isso que quando eu sempre trabalhei, eu sempre acreditei muito, sempre gostei muito da cérebro e tal, mas na internet, você quer indicar o livro? Pode indicar. Não, aqui tá um pedindo aí, mostra de novo o livro. Ah, tá. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. Perfeito. Então, amores, deixa eu só voltar onde eu estava agora. Porque a mente está assim, tanta coisa. A gente já conversou sobre isso, né? Que minha mente é assim, né, Raquel? É. Enfim, eu já tô pensando outra coisa enquanto eu tô falando essa que eu Ah, tô falando aqui agora. Já me veio uma o ideia raciocínio não para eu. acompanha a fala, né? Já me veio uma Já ideia. É por isso que sabe, eu, já sabe. por isso que eu, assim, porque, gente, olha São quantas muitos ideias eu já. insights, né? Muitos Ó, insights. aqui são ideias que eu já anotei para acrescentar na certificação Master Ezepaz, ideias que você falou, ideias que me vieram a partir do gatilho que você me deu. Isso aqui porque a gente vai regravar toda a certificação Master Ezepaz, e também parte da pós-graduação, a gente vai regravar toda a certificação, de cabo a rabo, como diz assim, dos meus módulos, né? E aí, eu falei, isso aqui eu vou acrescentar isso. Então, ó, só essa live, ó o tanto de ideia. Aí, Ah, cada que ideia dessa vai ser bacana. um monte de slide, né? Lógico. E aqui, ó, olha o tanto de coisa também aqui. Então, eu já acabei de ter outra ideia para entregar para as massas. Se eu só anotar ela aqui, que ela é muito boa, e eu vou continuar o meu raciocínio aqui, tá certo? Módulo Educação Emocional. Pronto. Anotei a ideia, agora eu vou vir para cá. Então, assim, com os profissionais capacitados, a gente consegue quebrar muitas, muitas crenças dos pais. E quando eu falava para esses pais, olha, o quanto vocês investiram só em material escolar. O quanto, e parabéns, vocês estão certíssimos, eu também invisto muito. Mas quanto nós estamos investindo na educação emocional, e um emocional desequilibrado, meu amor, muita coisa que nós fazemos em todas as áreas da vida estarão comprometidas. Porque a gente está formando gênios que montam e desmontam o computador, que passam em 3 vestibulares, mas que não sabem lidar com a tristeza, mas que não sabem lidar com a raiva, que não reconhecem seus corpos. É isso que nós queremos? Gênios robôs? Porque o que nos diferencia de robôs são as nossas emoções, nossa capacidade de se relacionar. E nós estamos ensinando o melhor que há no humano, que são as emoções, sentimentos e capacidade de relacionamento e raciocínio? Não. A gente está criando máquinas. Investe para nossos filhos saberem tudo, passar no vestibular, blá, 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 no Enem, isso. É isso? Então, quando eu estou palestrando para pais, eu trago isso como psicoeducação, não como culpabilização. Eu trago isso como responsabilização e não com culpabilização. Mas os pais, entendam, profissionais, os pais dependem de nós. Então, olha o que essa professora comentou aqui. Gente, essa live valeu a pena. Se tivesse só ela na live, esse comentário dela valeu a pena. Olha esse comentário, Raquel. Olha esse comentário aqui. Peraí, deixa eu ver se eu encontro novamente. Quando você está falando. Olha, a tia Nath, amiguinhos. Amanhã chegará uma nova professora na escola. Parabéns! Arrepiada. Posso? Aqui, dá pra ver que eu tô arrepiada. Olha aqui, ó, arrepiada, dá pra ver. Esse é muito intenso. Eu fico emocionada. Olha meu É. olho, gente. Eu começo a lacrimejar já. Porque é sobre isso. Atravessa. Porque ela vai poder orientar melhor os pais. Ela vai trabalhar com outro olhar para com a criança. Uma live de 1 hora. O poder do conhecimento. O poder. Olha só, Raquel. A gente parou aqui 1 hora. Mas tem um propósito, né? 1 hora e pouquinho de nossas vidas. E quando ela coloca isso, indiretamente a gente vai estar alcançando aquelas crianças que eu não sei nem É quais isso. são, nem quantas são, nem. E ela vai poder orientar esses pais de maneira diferente. E talvez a tia Nath fale assim: olha, eu quero estudar mais, e ela vai se aprofundar mais, e ela vai
ajudar mais ainda esses pais, e ela vai palestrar sobre isso. E quantas pessoas serão alcançadas por causa de um gatilho de uma live como essa? Por causa de... Gente, esse é o poder do conhecimento. Por isso que eu sempre falo que boa intenção não salva criança, não. Boa intenção, não. É conhecimento, amor, força e também boa intenção. Ai, peraí, deixa eu me recompor aqui, responder as perguntas. Ai. Uma criança, olha, essa é forte, tá? Uma criança de 7 anos falando que quer morrer. Fala aí, Raquel, sobre isso. Essa criança, de fato, quer morrer ou ela quer estancar esse sofrimento? Uma criança com 7 anos, ela está nesse período crítico de todas as bases. E olha, os esquemas iniciais aí desadaptativos dessa família, provavelmente, quem sou eu, né? Para saber como está essa família, mas já está dando já um spoiler. É uma família disfuncional, que é uma criança negligenciada, é uma criança que não está sendo validada nas suas emoções. Para uma criança chegar e falar isso, é porque está sendo muito para ela, essa criança está transbordando. Então, essa criança ela não quer morrer de fato. Essa criança quer estancar esse sofrimento. Ela quer parar com essa dor, que é uma dor que transcende, não é uma dor na carne. Eu trabalho com crianças, com adolescentes autolesivos. Por isso, a DBT. Então, os adultos, como fica nessa vida, nesse looping aí, de trabalho, 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 falta tempo de qualidade, terceiriza a educação, compensa com coisas. E é isso. Senão a gente vai voltar, né, para a base. Essa criança ela precisa ser validada. Essa criança precisa de acolhimento. Essa criança ela está transbordando o sofrimento. Exatamente. Eu também, sabe, Raquel, quando atendi na clínica, eu atendi os casos que eu mais atendia. Era masturbação compulsiva, abuso sexual, agressividade, autolesão e ideação suicida. E um dia eu fiquei muito impactada quando uma criança de 8 anos já tinha tentado suicídio 5 vezes. Ela veio de outro estado, estado de Alagoas. Eu atendi em Pernambuco. E a mãe ia de Alagoas para Pernambuco. E eu falei, lá tem psicólogo, mas eu quero a senhora. Mas eu quero a senhora. Uma pessoa de Pernambuco indicou para ela, que eu atendia, né? E a outra criança que eu atendia estava com problema de autolesão e ela se recuperou totalmente. Então a mãe falou, eu preciso. Essa mãe mandou para mim fotos da filha toda cortada. Eu falei, olha, mas não vai ser viável. Eu tentei convencer a mãe para... Eu não tinha visto as fotos, eu tentei convencer a mãe para arrumar alguém lá em Alagoas, porque de um estado para outro é próximo, mas não é um próximo aqui e ali, né? Ela falou, não, mas eu vou. Eu faço esse sacrifício, eu vou. É a vida da minha filha, Leliane. Se fosse nos Estados Unidos, eu ia fazer vaquinha, eu iria. Para mim é um bairro. E aí, essa criança... Aí eu tentando convencer essa mãe, aí ela falou, vou só te mandar as fotos. Quando ela mandou as fotos, eu falei, traga. E existe sim, gente. Existe suicídio na infância, só que as pessoas não falam sobre isso. E o pior, estudando sobre suicídio, como eu trabalhava com esses casos, eu estudava muito. O suicídio na infância, muitas vezes, a criança morre de suicídio e é registrado como acidente. Tem criança que morreu atropelada, foi um acidente. Não, a criança se jogou. Tem criança que morreu afogada. Não, a criança se jogou na água. Tem criança que caiu, não sei qual. Não, a criança não caiu do primeiro andar porque não tinha. Não, a criança se jogou. Muitas mortes infantis, quer dizer, algumas mortes infantis não são acidente, são suicídio. Tá? Os estudos falam sobre isso. E nós, como profissionais. Ai, perdão. Pode falar. Só para eu concluir aqui. E aí, gente, é muito importante a gente entender uma questão. Nossa, já passamos do nosso tempo, não vou concluir, Raquel, por causa do seu tempo também. Mas é muito importante a gente entender, sabe o quê? Que a gente tem que colocar na mente que criança é gente. E criança tem sofrimento grande.
Às vezes a gente fala assim, ah, a criança não tem nenhuma preocupação, a criança não paga boleto, é só brincar. É não, gente, criança tem muito sofrimento, principalmente nessa vida de adultos tão ocupados. Porque de verdade, nós pais estamos ocupados demais para amar e educar. Porque amor exige tempo, não é só sentimento, transferência de telepatia, não. Amor é verbo, amar é verbo, amar é verbo, é fazer, é ação. E nós estamos muito ocupados, algumas famílias não porque escolhem, mas porque ou vivem trabalhando ou não comem. Mas tem muitos de nós que a gente faz porque a gente quer mais dinheiro, porque a gente quer mais projeção profissional, porque a gente quer mais status. E estamos esquecendo das crianças. Então, muitas estão muito adoecidas porque nós adultos adoecemos as crianças. Qual é a máxima da psicologia infantil? A criança é o sintoma dos pais ou da escola, do ambiente que ela mais vive. Ela é o sintoma. A criança é a única corajosa que diz o quanto o ambiente está disfuncional, porque nós adultos, nós disfarçamos. Nós encobrimos. Então a criança vem escancara. Quando chegava no consultório, uma criança muito problemática, eu sabia que a família ou a escola, ou ambas, eram muito problemáticas. Porque a criança é a coragem em pessoa que denuncia sem filtros o problema da disfunção dos adultos. Porque nós é a gente morrendo e tudo bem? Tudo bem! A criança não. Então, vamos entender que a criança tem sofrimento. Vamos entender que a criança tem depressão. Vamos entender que a criança pode sim ter ideação, tentativa e até mesmo o suicídio de fato, tá? E tudo isso tem a ver com a gente entender sobre esse cérebro, sobre esse comportamento. Por isso que a gente ficaria aqui muito tempo falando sobre isso, né, Raquel? Muito, muito, Um muito tempo. assunto é puxar outro, né? Então, por isso que nós, profissionais, precisamos estar muito preparados a todo o tempo. Atenção plena, a gente precisa entender, de fato, que é um assunto muito polêmico e é muito velado, não se fala, é um tabu ainda falar sobre suicídio, mas que acontece muito. Então, a gente não pode se calar, a gente não pode perceber que isso é um fato isolado, não é, porque cada vez mais tem mais e mais, e a gente não pode naturalizar esse comportamento. A gente tem que sim levantar essa bandeira. E Leiliane, eu louvo a Deus pela sua vida, de Eu também verdade. pela sua. Eu fico muito feliz de fazer parte da sua mentoria, eu fico muito feliz de fazer parte da sua história, porque a sua história se encontrou com a minha. Assim, é claro que estados muito diferentes, mas quando eu te encontrei, assim, quando eu vi você, quando eu pude te ver pessoalmente, eu fiquei até por algum tempo, assim, analisando, ela é real mesmo, você é uma potência para a vida das famílias, das crianças, da proteção, assim, que Deus possa renovar e redobrar suas forças, que você possa cumprir o seu papel e lá na frente falar, combati o bom combate, porque você é uma potência assim que acho que quando você se perceber de fato a potência que você é, você vai atravessar os continentes, porque você é maravilhosa. Ai, obrigada, Tô te querida. falando Eu do fundo do também. meu coração, que você me deu muitas pistas, você me deu muita orientação, e eu já te amava antes de eu te conhecer, Ai, obrigada. Tá vendo, pessoalmente. gente? Que coisa linda, que pessoa E é de verdade, é maravilhosa. genuíno. A gente só oferece para o outro o que a gente tem. Então, o que ela está falando é o que ela é o que ela tem dentro dela. Raquel, muito obrigada por essas palavras. E eu quero que você fale aqui para as pessoas também, de coração, sabe? O que foi para você? Qual diferença fez na sua vida profissional se encontrar também com a certificação Master Exepaz, se encontrar com esses conteúdos sobre a proteção à infância? Eu sei que você já conhecia muita coisa antes, mas a que você falou já fez diferença me encontrar. Mas o que você achou? Para você, o que é realmente assim estar nesse movimento do Exército Embaixadores da Proteção à Infância Master Exepaz? Eu me sinto privilegiada.
Fala assim, nossa, eu agradeço e louvo ao Senhor. Eu falo, Jesus, muito obrigada por essa oportunidade. Assim, eu falo Jesus porque é minha crença, eu creio muito, É a então nossa. então não tem como eu falar diferente. Ainda bem que a gente está no Estado laico e eu posso aqui dizer Aham. que eu sou a par de religião, viu? Mas a minha fé é tremenda. Então eu louvo a Deus pela essa oportunidade, porque eu sei que muitos gostariam de estar ali, mas também é vaga a oportunidade, enfim, são vários aspectos, né? E isso fez total diferença. Assim, eu nunca fui muito de internet, né? Mas você me orientou, me deu luz, me deu caminho, me deu direção. E aí eu tô ainda engatinhando, né? Mas eu Ó, como chego ela é lá. humilde, ó como ela é humilde. Em 2019, o meu primeiro postinho lá no Instagram era falar sobre os limites do toque. E quando eu conheci você através de uma mãe, que falou, Raquel, eu fui num culto aqui na Barra, e falou assim, eu conheci uma pessoa que ela é tremenda. Olha só quem é essa mulher. E era você. E eu Ah, que falei, linda. nossa, me atravessou na internet. Olha que eu não tinha muito acesso à internet. E aí, Uhum. quando eu tive a oportunidade da gente se encontrar pessoalmente, de fazer parte dessa mentoria, para mim, nossa, foi um presente de Deus. Ai, que lindo. Gente, ó, Deus é muito bom para mim, sabe? Mas muito, 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 muito bom. E sempre traz alunos maravilhosos para certificação, para pós-graduação, para nossa mentoria. Alunos e alunas que fazem muita diferença na vida das crianças, na vida dos adolescentes, na vida dos profissionais, também na minha vida. Tem dias que eu amanheço para baixo, tem dias que eu tô triste, por N coisas. E vocês não têm noção quantas palavras de vocês vêm como uma resposta de Deus assim, só continue. Eu não penso em desistir, mas tem dias que são muito difíceis. E aí eu lembro, olha, quantos seguidores já falaram para mim, não consigo nem dimensionar quantos. Por favor, Leiliane, muito obrigada. Olha, eu descobri que meu filho foi abusado, é assim, assim. Não desista nunca. Se tem uma frase que eu sempre ouço é nunca desista, nunca pare, nunca pare, nunca pare. E eu quero deixar para vocês também, se você assistiu essa live, você sentiu assim no seu coração que a infância te chama, se você assistiu essa live aqui, ou ao vivo, ou está assistindo agora gravada, e você sentiu que a infância é o teu lugar, vem com a gente, vem também ser Master e Paz, vem adquirir o conhecimento que vai te dar assim toda a base científica e prática sobre educação sexual, emocional, neurociência, psicologia, pedagogia, sobre prevenção ao abuso, desenvolvimento da sexualidade da criança, desenvolvimento do cérebro. Nossa certificação nós temos, não é só a Leiliane falando sobre cérebro, nós temos uma grande neurociência da Faculdade Federal do Rio de Janeiro, ela é pós-doutora no assunto, lá um módulo completo de neurociência para vocês, para que vocês possam realmente se aprofundar, porque a infância é a nossa maior preciosidade. Não dá para trabalhar com infância achando que eu vou fazer assim. Não é com achismo, é com muita ciência, tá? Então, se você sente que é para você, manda um direct pra gente. Olha, quero saber mais, né? Nem que você não entre hoje, mas eu quero saber mais sobre a certificação Master e Paz. Manda um direct pra gente, ó. Quero saber mais sobre a certificação Master e Paz, sobre a pós-graduação e Paz. E vamos juntos, porque conhecimento salva. Raquel, querida, muito obrigada. Foi maravilhoso, muito melhor do que eu imaginei. Eu já sabia que seria lindo, como eu mandei para você o convite. Raquel, eu te admiro muito. Que Deus possa te abençoar. Você também é uma potência nessa causa. Você sabe muito, você tem um coração muito grande e nós precisamos de cérebros potentes e corações com muito amor. E você é essa pessoa, tá bom? Amém. Gratidão, Receba. querida. Grande beijo. Eu que agradeço por esse momento lindo. Foi lindo, lindo, lindo. Foi maravilhoso. Gente, a live vai ficar gravada para vocês assistirem, tá? Depois eu subo lá na plataforma para ficar para os nossos Masters e Passos. As lives ficam lá também na nossa plataforma da certificação e da pós-graduação para vocês, tá? Fica um tempo aqui e depois eu subo lá, tá certo? Beijo no coração. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.